né? Se você vai vender para 10 clientes que te compram um produto de R$1.000, você vai estar fazendo R$10.000. Ou se você vai vender para 10 clientes que consigam te comprar R$100.000 por mês. Exatamente. Né? Só que para você continua atender... sendo 10 clientes, né, Lê? Continua sendo exato. 10 clientes. Só que para você atender um cliente que te compra R$100.000 por mês, você não pode ser o mesmo vendedor do cliente que te compra 10 mil por mês, do cliente que te compra 1.000 por mês, cara. Porque senão é utópico. Eu queria, né? Eu queria conseguir correr uma maratona. Cara, mas eu não corro nem 3 km. Como é que eu vou querer correr uma maratona, né, Dani? Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre como ganhar mais de R$10.000 na profissão de vendas, meu amigo. Isso aí, Lê. Bora ganhar dinheiro, cara. Vendas é isso, né? O grande lance de trabalhar com vendas é você poder fazer grande parte do seu salário, da sua remuneração, né? Então, isso estando nas nossas mãos, o que vamos fazer? Exatamente, Daniel Mestre. E eu já queria puxar a primeira pergunta aqui para a gente começar o nosso papo. Queria saber, Dani, se você tivesse começando hoje como vendedor, o que você faria para acelerar os seus resultados e chegar a 10K o quanto antes, cara? Pô, Lê, primeiro estudar, cara. A gente que já trabalha com vendas faz tempo, né, Lê? A gente já Uhum. percebeu o quanto os desenvolvimentos fizeram diferença na nossa carreira, né? Tiveram vários momentos da minha carreira onde eu voltei a minha atenção para estudo, para desenvolvimento e tal, né? Seja dentro de venda, seja MBA, essas coisas. É, e sempre que eu coloquei ali um ponto maior de atenção no desenvolvimento, né, em estudar, isso veio muito rapidamente o retorno desse investimento, né? Então, se eu estivesse começando agora a trabalhar com vendas, eu anteciparia grande parte desses estudos que eu fiz, né? Teve muito tempo no início ali, eu sempre gostei de estudar, né? Mas teve alguns momentos específicos na minha carreira onde eu demorei um pouquinho para me desenvolver em certos pontos. Então, uma coisa que eu faria hoje seria não parar de estudar, né? Eu teria uma constância maior aí de desenvolvimento, de fazer curso, de buscar me especializar onde eu estou com mais dificuldade, né? E olhar principalmente, Lê, para quem está conseguindo fazer direito isso, né? Então você conseguir conversar com algumas pessoas ali, seja de dentro da própria empresa, né? Seja olhando para o mercado, né? Hoje a gente tem muito mais possibilidade do que quando a gente começou com vendas, né, Lê? Na nossa época ali não tinha, você não conseguia conversar com a quantidade de pessoas que a gente pode conversar hoje, né? Já tinha internet e tudo mais, a gente não é tão velho assim, mas o acesso à forma como essas pessoas pensam estava bem diferente, né? Hoje, poxa, a gente compartilha aqui um monte de conteúdo, né, da nossa experiência aqui, e qualquer pessoa com acesso à internet consegue ouvir, né? Na nossa época não tinha um consumo tão fácil, né? Ele tinha que ser por livro, tinha que ser Isso. por artigo e tal. O Google, Hoje está pelo menos extremamente assim, fácil. quando eu comecei a vender, o Google tava começando assim, era incipiente, ainda era poucas pessoas usavam, você não tinha tanto potencial de busca como a gente tem hoje. E de fato, Dani, o conhecimento era livro, né? E eu tive a felicidade de trabalhar, a primeira empresa que eu trabalhei como funcionário mesmo, como CLT, eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa que investia na área comercial, né? Então, a cada de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, a gente ia para um treinamento. Geralmente era um treinamento de final de semana, né?
aquele sabadão, assim, das 8 às 6, né? Intenso, assim, vários palestrantes. E aí o meu chefe, eu lembro que cada palestrante que ia pro palco, ele comprava os livros. Então a gente lia o livro da pessoa, mas você não tinha como trocar ideia, não tinha rede social para você conversar com a pessoa, para você fazer uma pergunta, pô, pra você participar de uma mentoria, para você participar de um curso online, era tudo muito. Era eu ler o livro e tentar aplicar, né? Era uma coisa muito tentativa e erro, né? Tentativa e erro. É Então acho que solitário, né, Lê? é Era meio solitário. solitário. É É. solitário, é solitário. E eu também eu lembro que eu consumia muito a revista Venda Mais, né? Do Raul Candeloro, que já veio aqui no Papo de Grande Raul. Vendedor. Era o que tinha, entendeu? Não tinha LinkedIn, não tinha Instagram, não tinha podcast, não tinha vídeo no YouTube, não tinha porra nenhuma. Tinha, mano, vamos lá e vamos fazer. Mas eu acho que foi uma virada de chave para mim, né? E o que se eu pudesse voltar atrás e falar rápido, né? Falar, porra, Leandrão, cara, para você chegar a 10K o quanto antes, entenda que, né, você não pode ser um vendedor comum dentro da empresa que você trabalha, né? E então você precisa ir, por exemplo, para um estilo de vendas que faça com que você traga uma boa experiência para o teu cliente e ao mesmo tempo que você ajude o seu cliente a querer continuar comprando de você. Então eu mergulharia em venda consultiva, né? Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, eu ainda tinha muita coisa que eu lia nos livros que hoje eu enxergo que era aplicável no varejo e não na época no distribuidor que eu comecei a trabalhar. Então eu levei muito tempo, Dani, para conseguir ter uma percepção de que eu precisava fazer uma venda consultiva, eu precisava ser um bom gestor de carteira. Eu levei muito tempo para entender de técnica de gestão, eu era um cara muito forte no fechamento e eu errava na gestão da carteira, eu deixava o cliente solto, aí a concorrência ia e, putz, cara, engolia o meu cliente. Quando eu ligava, porque estava precisando bater a meta, eu ligava pro cara, pô, já comprei. Pô, comprou de quem? Ah, comprei do não sei o que lá, Cabos. Puta, eu ficava pé da vida. Falei, pô, o cara comprou de mim no mês passado. Não comprou de mim esse mês porque eu não liguei para ele. Né? Então, eu fiz uma venda consultiva, tenho que fazer gestão de carteira. E, cara, óbvio, estudar muito, como você comentou, se desenvolver. Mas eu acho que eu levei também um tempinho, cara, pra olhar e falar assim. Não um tempão, não levei um tempão, levei um tempinho para falar assim, cara, eu sou vendedor. Eu sou vendedor e eu quero trabalhar com vendas até o último dia da minha vida. Eu acho que eu fiquei por muito tempo pensando em, putz, cara, como eu vou empreender, como é que se eu sair daqui onde eu tô, como é que vai ser e tal. Eu queria muito e eu esqueci de olhar e falar assim, cara, se você for um vendedor de venda consultiva, que tem a técnica correta, que sabe se portar, que tem uma boa oratória, que sabe conduzir o cliente dentro do que hoje a gente sabe que chama processo de vendas, que negocia com o cliente, mas não negocia com o patrão, com o gestor, você vai ter porta aberta em todas as empresas. Eu não tive essa visão quando eu era jovem, quando eu comecei a vender. E eu acho que se eu tivesse tido isso hoje, né nesse bate-papo aqui, né, se eu tivesse isso aceleraria ainda mais o meu resultado e talvez posso arriscar dizer aqui, você que é meu amigo que me acompanha há alguns anos, eu não teria cometido alguns erros que eu cometi e que me prejudicaram muito, principalmente no quesito financeiro, cara. É. E isso que você falou, Lê, de conseguir ter a ciência, né, de o que dá para você aplicar e o que não dá para você aplicar, né? Eu lembro que eu também comprava bastante livro, né? E eu ficava meio desgostoso às vezes, porque eu lia algum livro, né? E eu percebia que, poxa, aquele livro era de varejo ou ele estava falando alguns tipos de coisas que não funcionariam para mim. E eu ficava desanimado, sabe?
E falava, pô, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, o que esse cara tá falando? Porque o livro não era específico para o que eu estava passando, era um livro de vendas, né? Você não olhou ali direitinho para saber o que você estava comprando, você comprou só porque é venda, você não sabe se é venda de serviço, produto, varejo, consultivo, o que que é, né? E eu lembro que uma das coisas que... Eu lembro quando eu li o primeiro livro que realmente estava super encaixado com o que eu precisava, né? E aí você fala assim, caramba, achei um método aqui, né? Achei um caminho que faz extremo sentido de cabo a rabo, Uhum. né? E aí você começa a aplicar e o negócio começa a vir muito mais forte, né, Lê? É Porque, muito porra, foda. peguei um livro sobre vendas consultivas de fato, metodologia específica, né? Baseado em pesquisa e tudo mais, que você fala, porra, você começa a fazer e o negócio começa a funcionar. Não tem tanto aquele negócio de tentativa e erro. É lógico que Uhum. quando a gente está mais no começo, né, Lê? A gente entende menos até mesmo de onde estamos errando, porque a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo no começão, É. né? Então eu não sei aonde eu estou errando mais, eu não tenho tanta percepção do tamanho do que eu não sei, né? Só de você Uhum. não saber, você não sabe o quanto você não sabe, né? Quando você começa a tatear um pouquinho, você começa a perceber que, porra, existe isso, eu não faço ideia do que é, existe aquilo, você começa a saber quanto você não sabe, né? Que você já se torna consciente de quanto você não sabe das coisas. Antes a gente só não sabia, né? E a partir do momento que você começa a preencher essas coisas, né, você já começa a ter um norte muito maior. E a partir do momento que você começa a aplicar o conhecimento, porque consumir o conhecimento é legal. Tem muita gente que consome muito conhecimento, mas não coloca em prática, né, Lê? E aí, quando você começa a colocar em prática o conhecimento e o resultado começa a vir, aí você pega gosto pelo desenvolvimento e acelera, né? Aí o negócio faz bastante sentido. Quando você está pegando conhecimento que não serve tanto para você, né? Você aplica, não dá certo, você fica desgostoso, às vezes você para de voltar atrás do conhecimento, né? Então é super importante realmente você ir atrás de um conteúdo, de um, uma metodologia que faça sentido para o que você vende. Que se você aplicar, você tem certeza que vai dar certo, né? É. É engraçado, cara, isso que você falou, né, de ter um método certo, né? Porque hoje a gente tem a felicidade de ter esse assunto mais debatido. Estamos aqui conversando no podcast, não é a primeira vez que a gente fala disso. A gente já conversou sobre isso em vários webinars que a gente fez para nossa audiência. Quer dizer, a gente já se preocupou muito em trazer esse ponto de vista do método, né? Mas ontem eu estava participando de uma sessão de mentoria e a gente é mentorado aqui por dois grandes profissionais, né? Mas um deles é o Vitor Damasio. E eu estava ontem numa sessão e ele falou um negócio que mexeu muito comigo, né? Ele não estava falando comigo, ele estava falando com um grupo que ele mentora. Ele falou assim: você não pode pensar hoje, né? Quando você está empreendendo, quando você está no digital, quando você está trabalhando, você não pode pensar em 2x, em dobrar o resultado, em dobrar o faturamento, em dobrar o número de clientes, em dobrar o número de leads. Você tem que pensar em 10x. Como você faz para ter 10 vezes o faturamento, 10 vezes o número de cliente, 10 vezes o número de lead, enfim, você tem que ter um pensamento mais expansível, tá? Inclusive ele traz isso de um livro, quem quiser procura eu aqui no @le_munhoz que eu passo o nome do livro, tá? Ele passa esse conceito. Só que ele fala que é muito difícil você conseguir se imaginar, né, ganhando ou atendendo ou tendo clientes 10 vezes, um número 10 vezes maior do que você tem hoje. Então, para você fazer esse exercício, você tem que olhar para trás. Você tem que olhar para quando você ganhava 10 vezes menos, para quando você tinha 10 vezes menos clientes, para quando você tinha 10 vezes menos leads. Porque aí fica fácil, porque é uma estrada que você já passou, não é? É uma estrada que você. Pô, a gente tá falando um episódio, como ganhar mais de 10 mil reais na profissão de vendas.
né? A gente, inclusive, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, a gente quer levar essa mensagem com muito carinho, com muito amor para você que está nos ouvindo, que prestigia a audiência aqui dos Supervendedores. A gente não quer levar isso para o lado da ganância, sabe, crescer a qualquer custo. Não, a gente não tem esse tipo de trabalho aqui nos Supervendedores. Então receba isso com muito amor, com muito carinho, tanto meu quanto do Daniel, tá? Mas todo mundo que almeja ganhar 10 mil reais por mês, se olhar para trás, consegue enxergar quando ganhava 1.000. Porque a pergunta que eu fiz pro Dani é: se você estivesse começando hoje como vendedor, o que faria para acelerar seu resultado e chegar a 10 mil quanto antes? Só que eu tenho certeza que o Daniel, assim como ele lembra quando ele começou a ganhar 10 mil reais por mês, quando ele ganhava 1.000 reais por mês, como é que era a rotina dele, a vida dele, o trabalho dele, a forma como ele atendia os clientes, a forma como ele fechava vendas. Vocês entendem o lance? Quando você pega essa visão específica do Leandro que ganhava 1.000 reais e você olha e fala assim, o Leandro que ganhava 1.000 reais é completamente diferente do Leandro que ganhou 10 mil reais no passado. Que é completamente diferente do Leandro que vai ganhar 100 mil reais, sei lá, 50 mil reais, 1 milhão de reais por mês daqui X anos. Então, se a gente não faz esse exercício de olhar para trás, primeiro, a gente não comemora, né, Dani? Porque vira uma meta que a gente bate e aí vamos para a próxima meta e a gente entra naquela corrida de hamster e a gente nunca para de correr porque a gente não consegue olhar para trás e agradecer, né, cara? E o grande problema de fazer essa conta, Lê, do tipo assim, mas como é que eu faço para ter 10 vezes mais cliente? Parece que eu tenho que trabalhar 10 vezes mais do que eu estou trabalhando hoje. Né? Como é que o que eu preciso fazer para ganhar 10? Se hoje eu ganho 2, eu tenho que fazer 5 vezes o que eu estou fazendo hoje. E a resposta não é essa. Porque você não tem como criar mais Você não 20 tem como dias na dobrar semana. isso. Não tem. Se você trabalha 8 horas por dia, para você ganhar o dobro do que você ganha hoje, você não precisa trabalhar 16 horas por dia. Você tem que fazer coisas melhores nas mesmas 8, né? Aumentar sua margem dentro das mesmas 8. Falar com gente que tem mais capacidade de comprar de você ou mais de você, ao invés de alguns outros clientes que têm um potencial muito pequenininho, né? E é nessa mudança, né, Lê, que está o grande lance. Né? Se você vai vender para 10 clientes que te compram um produto de R$1.000, você vai estar fazendo 10 mil reais. Ou se você vai vender para 10 clientes que consigam te comprar 100 mil reais por mês. Exatamente. Né? Só que para você continua atender... sendo 10 clientes, né, Lê? Continuam sendo exato. 10 clientes. Só que para você atender um cliente que te compra 100 mil reais por mês, você não pode ser o mesmo vendedor do cliente que te compra 10 mil por mês, do cliente que te compra 1.000 por mês, cara. Porque senão é utópico. Eu queria, né? Eu queria conseguir correr uma maratona. Cara, mas eu não corro nem 3 quilômetros. Como é que eu vou querer correr uma maratona, né, Dani? Você é um cara que treina corrida. Dá para fazer isso? Dá para correr uma maratona sem treinar para uma maratona? Não E existe não morrer? isso, né, Lê? Apesar que tem gente falando, Tem mas não uns existe idiotas aí isso, que... né? Não existe isso. Né? Então, o que é o lance? Né? E aí volta para o que eu comecei respondendo, que é treino, cara. Se você treina, se você se desenvolve, né? O mercado ele paga para as pessoas que conseguem fazer essas vendas de 100 mil reais, que conseguem fazer essas vendas para clientes muito maiores, que conseguem ter uma visão estratégica melhor e conseguem fazer uma melhor gestão da sua carteira. Quanto mais você consegue, de novo, através de desenvolvimento, através de treinamento, através de atenção, através de comportamentos corretos, técnicas corretas, fazer um bom trabalho, né? Você se difere da grande maioria das pessoas. E aí, quanto mais você consegue trazer de resultado para sua empresa, trazer de resultado para os seus clientes, né, agregar valor aos negócios de outras pessoas, resolver problemas existentes no mercado, você vai ser remunerado pelo tamanho do problema que você está resolvendo, pela quantidade de pessoas que estão buscando essa solução. Então, você vende um negócio que é muito barato, é difícil, né, Lê, você chegar num faturamento super alto, a não ser através de volume. Né? Mas se você entende que existem soluções de maior valor agregado, ou que você consiga fazer com escala, ou que você consiga fazer com vendas recorrentes e tudo mais,
você começa a construir, e aí tá uma das coisas mais importantes, na minha percepção, Lê, que é mudar o foco de curto prazo para médio prazo. Porque se você quer fazer os 10 mil reais pela primeira vez, você está ganhando muito menos do que isso, você quer fazer isso esse mês, a chance de você fazer um monte de coisa errada, né, é muito grande. Se você tiver o foco em, poxa, eu quero estar em agosto, de repente, desse ano, ganhando 10 mil reais por mês, você tem uma série de coisas que você pode começar a ir fazendo que vão construir esse resultado em agosto do mês desse ano. Né? Só que você faz isso com consistência. Né? E aí você pode receber essa quantia em agosto, você pode receber essa quantia em setembro, outubro, novembro, dezembro, que é muito melhor do que ganhar uma vez só. Sim. Né? Sim. Só que se eu fico olhando só para o salário desse mês, eu faço coisas que vão ter o quê? Um resultado de, no máximo, 3, 4 semanas. Né? Exato. E aí eu não me preparo para fazer um negócio de atender uma super empresa que demora 2 anos para abrir. A gente tem um monte de aluno no programa de aceleração, né, Lê? Que fala, pô, teve empresa que eu demorei 5 anos para abrir, demorei 2 anos para abrir, fui lá 50, 60 vezes, né? Eu acho que... E esse é o médio prazo, né? Esse é o médio prazo. E assim como... Eu sei que eu tô falando isso e tem gente falando, Daniel, mas é fácil pensar no médio prazo se você tiver com todos os boletos pagos, né? Eu sei. Né, eu não sou a pessoa mais organizada financeiramente que existe, né? Na verdade, estou longe disso, né? E eu já tive que fazer muito corre atrás de dinheiro para o mesmo mês, né? Foi um fator recorrente na minha vida, né? De você, poxa, precisa... E daí, muitas vezes, você chega você se força, né, a acelerar esse desenvolvimento justamente pela necessidade, né, Lê? Justamente pela necessidade, né? Nasce filho e tal, as contas começam a subir e tudo mais, e você precisa correr atrás, né, de uma forma de conseguir ganhar mais dinheiro e precisar ganhar mais dinheiro todo mês, né? Porque vai continuar aquela situação, né? Então... E aí é o desespero, né? Só que quando você troca o desespero por um pouquinho mais de planejamento, quando você começa a olhar o que eu preciso fazer para ganhar isso todo mês sem ter que me matar igual eu tô me matando dessa vez... Aí o jogo começa a mudar, porque o curto prazo, ele entrega também, né, Lê? Você consegue fazer muita estratégia de curto prazo que te entrega dinheiro dentro do mesmo mês. Só que a partir do momento que você começa a fazer isso por alguns meses em sequência, muito rapidamente vem uma luz falando assim, ó, quanto tempo você aguenta fazer isso, irmão? Essa luz vermelha que eu digo chama úlcera, chama um monte de coisa. Gastrite, né? pressão Gastrite, alta, insônia, obesidade. De tudo que você pode imaginar, né? Aí quando você fala assim, porra, não, acho que se eu continuar fazendo isso desse jeito não vai funcionar, eu tenho que arrumar uma outra forma, né? Aí você começa a segurar e falar, como é que eu faço isso para ter esse resultado sem precisar me matar? Aí você começa a chegar num estágio, né? Mas, de um Dani, pouquinho mais de sabedoria, né, Lê? Vamos dizer assim. Sim. Mas você puxou um gancho interessante aqui, né? Você começou a falar de algumas coisas que podem te impedir, né, de você chegar numa remuneração de 10 mil reais por mês trabalhando com vendas. Mas eu queria trazer um pouco mais de luz, cara. Eu acho que existem outros pontos também que pode te impedir nessa jornada, né? Eu acho que você ficar trocando sempre de trabalho, né? Então você está trabalhando aqui num segmento, numa empresa, e aí você recebe uma proposta, você participa de um processo seletivo para você trabalhar numa outra empresa que não está no mesmo segmento, que não está na mesma vertical de negócio. Então você muda para ganhar, às vezes, sei lá, 10, 15% a mais. Mas você tem que começar tudo do zero. Você tem que começar a criar carteira do zero, você tem que começar a criar dinamismo do zero, e você tem que conhecer as pessoas por causa de 10, 15% a mais no salário fixo, né? Existe que uma te diferença. zera o variável por completo, né? Porque você ainda não pegou a abordagem, você não pegou o ramo, você não pegou todas as coisas que, poxa, é uma bagagem que você tem, né, Lê? Sim. Outro ponto que eu acho que atrapalha é quando você não tem uma visão da profissão de fato. Você está vendedor, mas você não é vendedor.
Então, você olha para essas oportunidades que estão meio que fora, de uma forma, às vezes, até que, ai, graças a Deus que eu vou mudar de trabalho. Graças a Deus que pintou alguma coisa na minha área, né? E, porra, quantos vendedores bem-sucedidos eu e você a gente não conhece que são engenheiros, que são advogados, que são médicos, são, cara, tem de todas as profissões, engenheiro. Os caras deixaram de exercer a sua profissão central, a sua profissão de formação, para trabalharem com vendas e serem altamente bem remunerados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter uma formação e você pode ser muito bem remunerado, como você pode também não ser bem remunerado. Porque uma coisa, quando você vai e faz a faculdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é sinônimo de garantia de sucesso, no caso que a gente está conversando aqui, financeiro. Mas eu acho que também falta a visão de eu não conseguir trabalhar a minha carreira, trabalhar a minha profissão, para eu crescer verticalmente. Eu estava conversando com o Eduardo Bonfim, que é aluno do programa de aceleração. Ele gravou um zip comigo na semana passada, vai pro ar daqui 2 semanas, inclusive. E ele tava falando, a gente tava trocando uma ideia depois de ter gravado, e eu falei, cara, tem algumas formas de você crescer na tua profissão. Uma delas é você sair da revenda do equipamento que você vende e você trabalhar no fabricante. Ou às vezes você sai daquela revenda específica e você vai trabalhar num outro fabricante que tem uma marca mais forte, que tem um preço mais premium, que tem uma entrega de mais valor, né? Então, se você não olha vendas como profissão, se você não se desenvolve, se você não cresce, às vezes você perde essa oportunidade de crescer na mesma vertical de negócio. Percebe, Dani, que eu não estou falando de você mudar horizontalmente. Eu estou falando de você sair do distribuidor e vai para o fabricante, sai da revenda e vira um representante do fabricante, por exemplo. Outro ponto que você pode ganhar e aumentar a tua remuneração é quando você cresce dentro da mesma empresa. Você sai de vendedor e se torna supervisor de vendas. Se torna gestor, se assim você quiser se desenvolver como líder comercial. Né? Mas o que, que impede? Quando você não tem essa visão que eu acabei de trazer. Quando você acha que, putz, cara, você tá vendendo ali, tá desenrolando, né, Dani? Tá, qualquer hora eu faço um bico, faço outra coisa, aí aparece outra coisa. Quer dizer, você vai levando, né, de um jeito que, putz, cara. Se você não Não. levar de um jeito sério, você não Isso. chega em 10 pau por mês, né? É isso aí. Se você fica o tempo inteiro pulando de galho em galho, você fica começando do zero o tempo todo. Né? E o seu fixo não vai ser 10 se você não chegar num patamar onde você gera tanto. Né? Existem um monte de vagas de vendedor que paga 10 mil de fixo, né, Lê? Putz. Tem empresas que pagam isso daí de salário fixo. Só que qual é o perfil que essa empresa está contratando para pôr uma pessoa naquela posição? Se a gente não consegue se desenvolver até chegar naquele ponto de conjunto de habilidades, né, conhecimentos e atitudes que fazem com que o mercado te remunere 10 mil reais fixo por mês, você não vai ocupar aquela posição. Né? Tava conversando com a minha irmã, ela estava fazendo parte de um processo seletivo, né? E ela falou, puxa, não sei como é que eu fui na entrevista e tal. Eu falei, Débora, não é como você foi na entrevista, é qual é o perfil que estão buscando e qual é o seu perfil. Né? Boa. Você pode ir super bem na entrevista, se você não é o perfil que a empresa está procurando, você é super legal, né? Mas não vai entrar. E às vezes, poxa, fui mal na entrevista, tinha mais coisa que eu deveria ter falado, sabe? Tem gente que acha que tem esse negócio de ir bem e mal na entrevista. Ai, queria ter falado mais coisa, não consegui falar e tal. Poxa, mas se identificaram que você é o perfil que estava sendo procurado, você vai ser contratado. Né? E qual que é o perfil que paga? Né? É o perfil especialista em venda consultiva, é o perfil que faz uma gestão calma das oportunidades, né, Lê? Não é uma pessoa extremamente desesperada que está fazendo tudo uma coisa atrás da outra, sem ter um planejamento do que vai ser feito, qual vai ser o resultado que você quer colher, né? Então, se a gente consegue, de novo, tudo que você estava falando, Lê, está muito dentro do que eu comentei de curto prazo, né? Certo. Você tenta tapar um buraco de uma remuneração maior de curto prazo, né? E você acaba zerando outras partes, né? E aí você nunca sai do lugar, cara.
Puta, eu saio daqui para ganhar R$ 300 a mais de fixo no outro, minha remuneração variável zera por completo. Eu demoro 4 meses para voltar ao que eu estava ganhando antes. E fica pulando, 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 tentando aprender em um monte de lugar, né? O que vai fazer com que eu chegue na remuneração que eu gostaria. Quando é muito mais fácil você olhar para o que você precisa para chegar nessa remuneração e entregar para você mesmo, né? O que impede a gente de chegar nos 10K, o que impede a gente de chegar nos 10K é não querer abrir mão de alguns tipos de comportamento que seguram a gente no resultado que a gente está hoje. Eu Exatamente. não gosto de prospectar, viu, Lê? Maravilha. Como que você quer chegar em R$ 10.000 de remuneração sem prospectar? Né? Então, o que está te impedindo é o seu comportamento de achar que você não consegue, de achar que você não gosta, de não querer ser rejeitado. Esse comportamento te impede de chegar nos 10K, porque para chegar nos 10K talvez você precise prospectar. Então, de novo, eu já falei isso aqui um monte de vezes, né, Lê? O vendedor que hoje tira 3 mil não é o mesmo vendedor que vai chegar a tirar os seus 10 mil. Ele precisa mudar para o vendedor de 10 mil para poder ter aquele resultado, continuando com os mesmos comportamentos, com as mesmas abordagens, com as mesmas técnicas, com os mesmos hábitos e tudo mais. De que você faz 3, você vai continuar fazendo 3, porque o conjunto dessa obra remunera 3. A não ser que você queira aumentar volume, né? Poxa, fazendo isso aqui eu faço 3 com 8 horas diárias. E se eu fizer 12 horas diárias? Legal, talvez você chegue nos 3,5, 5, né? Mas você está sacrificando mais parte do seu dia. E aí a gente volta naquele ponto do insustentável. Agora, se você muda os comportamentos, se você muda algumas técnicas, se você tira o que te impede de verdade, que na maior parte das vezes são desculpas que a gente coloca, né, Lê? Sim. E não é que eu tô falando que é só, né? Você está colocando desculpa na sua vida para não ter a vida que você quer. Não é exatamente isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você está dando uma desculpa para não prospectar. Enquanto você não trabalhar isso te impede. Certo? O obstáculo é o caminho, né, Lê? A gente gosta do estoicismo, o obstáculo é o caminho. Eu não gosto de prospectar. Tudo bem. Enquanto isso for um obstáculo, você vai continuar com essa remuneração do que você consegue fazer. Faz sentido, Lê? Total, cara, total. E também tem um lance de, às vezes, quando você fica pulando de galho em galho, né, você acaba não encontrando ali uma metodologia, um método que você possa pegar, aplicar no seu dia a dia e, cara, com consistência e disciplina, você executar esse método até você ter resultado. O que as pessoas querem é a pílula mágica. Eu quero tomar isso aqui, agora a onda é o chat GPT, né? Agora a onda é o chat GPT. Não, porque agora eu quero automatizar minha prospecção com o chat GPT. Pô, tem um monte de gente vendendo curso de chat GPT querendo te entregar uma pílula do tipo, você não vai precisar ligar pro seu cliente, porque agora o chat GPT vai ligar por ele. O cara fica pulando de galho em galho, ele não consegue. Ele tem um monte é uma confusão mental, porque na internet não existe nenhum tipo de problema. Você pode falar groselha na internet, que vai ter um monte de gente que vai te aplaudir. Vamos ser sinceros, né? Temos um exemplo agora há pouco do cara que falou que não precisava treinar para uma maratona, né? Podia correr uma maratona sem treinar. E teve gente que morreu nesse processo. Então, cara, se você não toma cuidado com esse barulho que as redes sociais traz no nosso dia, cara, você acaba achando que existe uma pílula mágica que vai fazer você prospectar melhor, que vai fazer você contornar a objeção melhor, que vai fazer você negociar melhor, que vai fazer você ir lá e fazer o que tem que ser feito para poder ter o cliente que você quer, para poder ter a remuneração que você merece. Então cara, comprar de repente um curso, ler um livro e não conseguir botar em prática no seu dia a dia. É você, né, aceitar que aquilo que você tem hoje, aquele emprego que você tem hoje, aquele produto que você vende, aquela empresa que você vende, é o que tem para hoje e não nem adianta. Daniel, que prospectar, isso aí não funciona, não é? Sabe vendedor, né, que já tá numa vibração do tipo assim, cara, nada funciona, né, Dani? A gente conhece umas pessoas assim, não conhece, não?
Você fala assim, não, não vou, não. Ih, rapaz, esse negócio aí de podcast não funciona, cara. Não, não dá pra ficar. O que? Escutar uns caras falando? Não, que nada, não dá. O negócio é. Porra, tem um monte de gente presa em conceitos que são âncoras na nossa vida, que estão mais nos afundando do que levando a gente. E aí, cara, impede a gente de ter a remuneração que a gente merece. E aí o amigo ouvinte julga se é 10k que você quer, se é 50, se é 25, se é 5. Aí é com você, mas a minha mensagem aqui é uma mensagem de muito carinho, né? Do tipo assim, cara, tudo depende da forma como você quer estar daqui um tempo e o que você vai fazer hoje para você chegar nesse tempo. É o que o Dani estava falando. É o esforço de médio prazo, é o pensar em longo prazo. É você encarar é você entender o conceito de recompensa postergada que a gente fala muito dentro da parte comportamental do programa de aceleração, né? E aí a gente tem um terceiro tópico aqui que eu separei para a gente conversar, Dani, que é, cara, na sua visão, qual que é a ligação entre técnica de vendas e o comportamento humano para um vendedor chegar a 10k de remuneração por mês, cara? Quando a gente fala de técnica, né, tem muita gente falando de técnica, na verdade, né, principalmente quando a gente fala sobre vendas. Mas o comportamento, cara, ele é tão importante quanto. Porque, na verdade, se você para pensar hoje, né, Lê, com a quantidade de informação que a gente tem disponível, a gente já sabe tudo que a gente precisa fazer para quase qualquer coisa. Né? A gente sabe o que precisa fazer para guardar dinheiro, a gente sabe o que precisa fazer para emagrecer, para ficar forte, enfim, a gente sabe o que precisa ser feito para ter qualquer resultado na nossa vida. O que impede a gente de executar essas técnicas são os nossos comportamentos, são os nossos medos, inseguranças e mais um monte de coisa ali que faz a gente procrastinar, que dá um boicotezinho ali, outro aqui e tudo mais, né? De nada adianta você buscar toda a técnica do mundo, e eu conheço pessoas extremamente bem estudadas, né? Que na hora de colocar o negócio em prática não consegue tão bem. A gente vê isso aí em cursinho, isso acontece demais, né, Lê? O cara estudou no Sim, melhor cursinho, pá, 5 anos seguidos para medicina, o cara consegue dar aula no cursinho já. No dia da prova, o cara não consegue executar a prova. E aí meu irmão, cara. estão mais tranquilas, não estão, né? O comportamento tá menos pesado e a pessoa consegue performar melhor na prova, né? Então, Ó, não é só técnica, não é só comportamento, né? Às é, vezes a técnica vai ganhar jogo, às vezes o comportamento vai ganhar jogo, cara. O Brasil perdeu Copa sim. por causa do comportamento. A gente tomou 2 gols da Alemanha lá, no blackout total, tomamos 7 gols da Alemanha. É. Todo mundo ali sabe jogar bola, né, Lê? Pelo amor de Todo mundo, Deus. sem exceção, sem exceção. Não, pelo amor de Comportamento, Deus. cara. Cara, você descreveu meu Comportamento. irmão. Meu irmão hoje é médico, psiquiatra, né? Tava com ele esse final de semana, super gostoso. E, cara, meu irmão fez 4 anos de cursinho, o melhor cursinho que tinha na época em Bauru, interior de São Paulo. E, cara, batia na trave, na trave, na trave, na trave. Aí no terceiro ano ele virou e meu pai convenceu ele de prestar para a Unesp. Ele também estava prestando Unesp Medicina, mas ele falou assim: ah, coloca primeiro engenharia, né? Engenharia engenharia da computação, era uma coisa assim, cara. Era um curso voltado para tecnologia da informação e tudo mais. Meu irmão passou em segundo, cara. Por quê? Porque ele fez a prova, né? Ele fez a prova sem a pressão do curso de medicina, né? Então de fato assim para ilustrar isso que você trouxe aí é o lance de equilíbrio. Cara, falando de técnica e comportamento, óbvio que isso é uma bandeira que eu e o Dani a gente levanta muito, né? Desde 2020, quando a gente inaugura o podcast, a gente fala muito disso, né? Processo de vendas, técnica e comportamento, a tríade de vendas, quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente fala muito, é o método dos supervendedores, né? Mas a gente tem que entender, cara, que você precisa ser especialista em vendas consultivas,
né? Você precisa aprender a analisar e a entender o seu cliente. E você precisa, através da técnica, conseguir influenciar o seu cliente a tomar a decisão de compra com você, com o seu produto, com o seu serviço. Então você tem que entender como funciona o processo de decisão do cliente, como funciona o seu processo de vendas para você entender aonde a técnica entra. Quantos e quantos e quantos alunos não tentam fechar a venda na prospecção e na abordagem, né, Dani? É um exemplo clássico de um erro crasso. Eu tento, puto, já que o Daniel atendeu, agora vai. Calma, jovem padawan. Leva o Daniel para a próxima etapa do teu processo. O que o Daniel tem que fazer? Tem que ser uma reunião online, uma call, tem que ser uma visita, ele tem que te receber na empresa, ele tem que vir até a tua empresa para ver o showroom, para ver o sofá, para, sei lá. Mas não é para vender, não é para você ficar falando de preço, não é para você tentar fechar o cara. Onde está o erro? O erro está no comportamento. Porque às vezes ele aprendeu aquela técnica de fechamento, ele assistiu um vídeo no YouTube, ele escutou um podcast do Papo do Vendedor, e ele quer testar aquela técnica de fechamento que ele ouviu o Daniel falando. Mas ele testa onde? No momento errado. Ele deixa a pessoa ansiosa, deixa o cliente meio, pô, mas como assim? O cara me liga e já quer me vender um apartamento pelo telefone, pelo WhatsApp, não é? Uma coisa meio estranha, Dani. Aí você fala, porra, Completamente. É. o vendedor tem que entender o cliente. O vendedor, a vendedora, que ganha muito bem, que é bem remunerado, entende o cliente. Sabe falar não para o cliente. Sabe falar assim, olha, talvez você não esteja no caminho certo por causa disso, disso, disso. Hoje eu estava numa reunião, estava conversando com um potencial cliente aqui do Super Vendedores, o cara mostrou puta, mapa mental e tal, porque o processo de vendas, tudo interligado e RD Marketing, putz, cara. Aí eu falei assim, porra, legal, cara, mas por que você não pôs no ar, né? Não, porque a gente tá vendo aqui e tal, o melhor momento e não sei o quê. Então eu falei, não, cara, vamos testar, vamos colocar um pouquinho aqui, vamos fazer um anúncio dentro do Instagram, o cara gera o lead, cai para dentro do teu funil para você testar todas essas etapas e tudo mais. Pô, o cara tava travado aonde? No planejamento, né? Eu quero deixar tudo perfeito. É Cara, medo de fazer, né, Lê? É o medo de colocar o de negócio em prática. errar, E quando a gente fala de comportamento, Lê, agora a gente está de novo falando em frente a dinheiro, né? O lance dos 10K, por exemplo. Tem muita gente que cresceu com um relacionamento ruim com o dinheiro, né? É. Porque você fala assim, né, porra, quem ganha bem tira mais do que 10 pau por mês. Isso é uma crença do brasileiro, vamos dizer assim, certo? Ao mesmo lado tem uma outra crença, né, que não é todo rico, ele é malandro. Todo rico está se aproveitando de alguém, Bandido. né? E aí, como é que você coloca essas duas coisas? Você coloca na sua. Olha o que você está fazendo com a sua cabeça, Lê. Você fala assim, ó, porra, a pessoa bem sucedida é uma pessoa que tira acima de 10 mil reais por mês. Então, se eu não tiro, eu sou mal sucedido, né? Então, estamos falando sobre as questões que acontecem dentro da nossa cabeça. Eu quero fazer um esforço para ser bem sucedido, viu, Lê? Eu vou fazer um esforço porque eu quero ser bem sucedido. Só que se eu chego em 10 pau, quem ganha mais do que 10 pau é tudo bandido, é tudo safado, tá tudo se aproveitando de um monte de gente, é tudo picareta. Como que o meu cérebro topa que eu chegue lá, Lê? Se automaticamente eu entro numa categoria onde eu não gostaria de estar. Você percebe o paradoxo interno, né? E essa luta interna, enquanto a gente não trabalha comportamento, do tipo, cara, se eu tiver 10 conto por mês, eu consigo pôr minha filha numa escola melhor, eu consigo ajudar pessoas que estão passando necessidade, eu consigo me desenvolver melhor para ajudar mais ainda os meus clientes, eu consigo fazer um monte de tipo de projeto que vão ajudar um monte de gente, eu consigo empregar mais gente, eu consigo fazer um monte de coisa de bem para todo mundo. O dinheiro, ele tá sendo uma forma de eu ajudar a galera, inclusive gastando dinheiro, né? Uhum. Porque se você pega o dinheiro e você gasta, você vai num restaurante, ao invés de comer em casa, você está ajudando a galera do restaurante, cara. Uhum. Uhum. Um monte de gente fechou na pandemia ali, porque não conseguia mais trabalhar por causa disso. Um monte de gente.
Porra, eu tô ganhando mais, eu posso comer mais fora, tô ajudando o restaurante a sobreviver. Eu tô colocando minha filha numa escola melhor, eu tô conseguindo ajudar uma pessoa da minha família que está passando por dificuldade, tô emprestando um dinheiro para um amigo que quer abrir um negócio. Eu consigo ajudar um monte de gente. Eu não tô sendo safado, bandido, sem vergonha, não tô fazendo nada de errado e tô ajudando uma galera. Tô dormindo melhor porque de repente o dinheiro para pagar um boleto específico eu vou ter, certo? Então, a gente precisa comportamentalmente, né, do ponto de vista comportamental, esclarecer a nossa relação com o dinheiro, cara. Porque, não mereço ganhar R$ 10.000, né? Pô, se você acha que você não merece, você não vai fazer o necessário, porque custa. Custa esforço, custa um monte de coisa. Tempo. Tá? Uhum. Você vai ter que abrir mão de alguns comportamentos que hoje você acha gostoso ter, não é isso? Então, Exato. se você não resolve, né, quando as pessoas falam de prosperidade, né, aquelas coisas, lei da atração, tem muito disso envolvido. Tem Uhum. muito disso envolvido, porque se você não. Todo mundo quer os R$ 10.000, mas as pessoas não querem ser vistas como uma pessoa que ganha mais do que R$ 10.000, porque essa pessoa eu xinguei a minha vida inteira. Faz sentido, Lê? Então você Total, e é acaba muito forte ficando no isso. meio de um negócio que você se trava ali no meio. Você fala assim: 5 tá dando para sobreviver, eu vou ficar aqui. Não conscientemente, subconscientemente. Subconscientemente, é. E é uma trava mais caipora de tirar, porque é você contra você mesmo, uma trava invisível que a forma como você pensa instalou. Né? É. Então a gente precisa olhar um monte para diálogo interno. E aí o negócio vai começando a ficar, né, cada vez mais Mais profundo, né, intenso. Lê? É, mais Mais intenso e mais intenso. profundo. E por isso Às que a vezes gente trata tanto sobre comportamento dentro do programa de aceleração. Né? é, Porque tem um monte de coisas, né? Isso daí eu vi durante a minha carreira como treinador comercial. Eu percebi que um monte de lugares onde eu ia treinar técnica, a técnica já existia, as pessoas não faziam por problemas de comportamento, é, por medo, por insegurança, por um monte de coisa que é emocional que estava impedindo as pessoas de fazer. E aí, quanto é, mais a gente coloca coisas comportamentais dentro do nosso conteúdo, né, Lê? Mais os isso. vendedores vão destravando e vão conseguindo chegar no resultado que precisam, cara. É. A verdade é que o equilíbrio é o que impulsiona o resultado. É você enxergar o momento da técnica, é você ficar à vontade de aplicar a técnica, é você se perceber. E assim, cara, a nossa audiência hoje, a gente tem uma felicidade muito grande de ser uma audiência grande, de ser uma audiência de consistência. A gente tem vários ouvintes que escutam todos os episódios. Então, essas pessoas sabem que a gente está sendo, assim, de verdade, assim, muito amoroso naquilo que a gente está trazendo aqui. A gente não quer levar. O nosso ponto de vista, ele não é um ponto de vista leviano, não é um ponto de vista ganancioso, mas sim um ponto de vista de, cara, de motivar você que está aí do outro lado a ter essa remuneração, se você já tem, de ter uma remuneração maior, mas de você viver uma vida mais abundante. Viver uma vida de abundância não quer dizer só dinheiro. Quer dizer tempo para você curtir o dinheiro com a sua família ou com as pessoas que você ama. É você ter saúde, é você não perder a saúde, como o Dani fala tão brilhantemente, ao longo do processo de conseguir essa remuneração, porque aí não vai valer a pena, né? E por último, mas eu acho que não menos importante, é você ter a consciência de que você está feliz. Que você não é que você vai ser feliz quando você ganhar R$ 10.000. Você é feliz hoje, mas você quer algo a mais para sua vida. Você quer desenvolver algo a mais para te trazer o que for que você deseja nesse momento da tua vida, né? E para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria fazer uma pergunta rápida, até para pro amigo ouvinte se conectar ainda mais comigo e com o Dani aqui. Queria perguntar para você, Dani, quando você passou a ganhar R$ 10.000 por mês, fazer R$ 10.000 por mês, como é que foi esse momento na tua vida? O que que você sentiu? O que que você pode compartilhar com o amigo ouvinte, cara? Cara, foi num momento de necessidade, né, minha filha já estava um pouquinho maior, né, estava precisando fazer mais dinheiro, né, tinha feito alguns movimentos, financeiros com compra de imóvel, essas coisas, que não deram muito certo,
né? E eu me vi obrigado a chegar nesse número, né? Não nesse número em específico, né? Mas eu precisava fazer um movimento muito Aumentar a renda, forte, né? né? De aumentar a renda para conseguir pagar boleto, né? Não era uma questão de ambição, de ganância, era uma questão muito mais De de necessidade. necessidade, boleto e tudo mais, né? Então, é, eu acho que foi mais difícil, né? Sempre essa parte da obrigação, né? Você ser obrigado a chegar, porque senão atrás vai piorar, né? Isso atrapalha o processo, né? Se você tiver a oportunidade de fazer isso sem precisar passar pela necessidade, né? Sem estar com dívida e tudo mais, você consegue fazer esse movimento de uma forma um pouco mais tranquila, né? Se você está conseguindo dormir um pouquinho, se você está conseguindo fazer isso daí de uma forma mais estruturada e tal, é melhor do que você ter que fazer isso enquanto você corre, né? Do que já está acontecendo, né? Mas é legal, né? Todo esse movimento, né? Eu consigo perceber bem a minha evolução, né? Tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista como pessoa, né? A partir do nascimento da minha filha, né? Então é legal a gente ver, poxa, antes da minha filha nascer, eu fazia as coisas de determinada forma, né? E conforme eu fui tendo essa necessidade maior, eu percebi que, poxa, eu melhorei muito como vendedor, como pessoa, e você começa a ver que isso foi trazendo um resultado que foi sendo construído, né? E, de novo, né, a gente, antes dela nascer, Lê, eu achava que eu trabalhava bastante, entende? E Uhum. naquela época, se você voltar lá, né, 2012, 2011, e falar assim, pô, Daniel, dá para tirar muito mais do que você está tirando hoje. Eu falei assim, porra, já estou trabalhando para caramba para fazer o que eu faço aqui. Eu sei que dá para ganhar mais, né? Mas como? Uhum. Você não consegue enxergar, né, Lê? Você não consegue enxergar. Uhum. O que a gente é o início do episódio. Você fala, não, dá para ganhar de repente 10 vezes mais do que você está fazendo hoje, né? Puta, mas o que eu preciso fazer, né? E às vezes você vai tendo essas respostas ao longo do caminho, né? Você vai tendo essas respostas ao longo do caminho. E quando você consegue entregar um resultado, né, Lê? Quando você consegue entregar um resultado grande, quando você começa a fechar um contrato fora da curva, quando você percebe que você passou de nível, né? E aí, né, de novo, depois do nascimento dela, já tiveram várias escadinhas dessa daí, né? De você fala assim, porra, fechei um negócio que eu não tô acostumado a fechar, tô jogando um jogo um pouquinho melhor e tudo mais. É. É, você fica orgulhoso. Você fala assim, porra, é legal, aprendi um negócio novo, tô vendo um novo tipo de oportunidade aqui. Você começa a pegar um gostinho, né, Lê? E a Pô, partir do momento que esse negócio vem por um negócio que foi planejado, porque às vezes a gente fecha algumas coisas mais fora da curva, a gente não tava nem esperando, né, Lê? é Acontece, verdade. né? Pô, você Acontece. fechou um contratão, você fala, porra, mas parece que caiu no meu colo esse negócio aqui, né? Do Agora, nada, quando né? você faz esse negócio construído, né, Lê? Você fala assim, ó, porra, vou É. fazer assim, assim, assado, eu vou fechar um negócio desse jeito, desse tamanho, desse jeito. E você vai lá e você consegue, e daí você fala assim, caramba, o que eu pensei eu consegui executar e deu certo. Aí você É. começa a pensar em coisa maior, né? Aí é esse exercício, né, Lê? De olhar para trás e falar, o que mudou Que no mudou? Daniel de lá de trás pro Daniel de hoje que ele consegue ter um resultado tão diferente do de lá atrás, trabalhando basicamente a mesma quantidade de horas, ou menos, né? É Aí o isso aí. negócio fica legal, né, Lê? Pô, E o fica seu, Lê? animal. Conta aí. Fica animal. Cara, eu acho que quando o primeiro ponto, né, é quando eu decidi que eu queria casar com a Gi, na época a gente namorava, eu não ganhava nem perto desse valor, né? Mas eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso construir uma família, né? Eu preciso, de fato, putz, cara, a gente já tava namorando já, tipo, 6 ou 7 anos, já tinha feito faculdade, pós-graduação, fiz um MBA na FGV, já tava formado e tal. Eu falei assim, cara, eu acho que chegou a hora de eu, né, pensar no próximo passo da minha vida adulta. E aí eu falei, cara, para isso eu preciso, né, de uma remuneração maior. Então acho que meu primeiro gás foi isso. Eu precisava chegar nesse patamar para poder dormir tranquilo, para poder ter uma estabilidade, né, para eu conseguir.
É óbvio que a Gi trabalha, tem a sua profissão, tem a sua remuneração, então, né, a gente faz uma composição de renda dentro da nossa casa, então não quer dizer que eu banco de forma nenhuma, mas o primeiro estalo para mim foi quando eu quis, né, de fato casar. Você falando me recordou também que quando eu e ela a gente já estava casado, tal, e a gente decidiu, né, engravidar, a gente não sabia que a Milena ia nascer. E a Milena vai fazer 7 anos dia 25 de março, né? E aí eu olhei e falei assim: não, eu preciso de uma remuneração maior, eu preciso. E aí depois veio a Isabelle, né? E quando eu olho para trás, é curioso isso que eu vou falar. E graças a Deus, graças a muito trabalho, a muito empenho, eu nunca voltei. Sabe, Dani? Eu fui, de uma forma muito consistente, de uma forma muito disciplinada. Eu fui, nunca tive porradão, né? Eu sempre fui o cara que preferia ter uma estabilidade, ou pelo menos considerar aqueles porradões dentro de uma estabilidade ali, e aí subindo, subindo, subindo. Por quê? Porque para você viver tranquilo, você precisa de estabilidade financeira. E aí esse lance de porradão e volta, e tem mês que você ganha 10 e tem mês que você ganha 2, isso mais te atrapalha do que te ajuda, porque o cara que vive nesse movimento frenético de comissão e tal, não sei o quê, esse cara não consegue comprar um carro melhor, não consegue comprar um apartamento, não consegue investir, não consegue pagar uma viagem de férias com a família. Por quê? Porque ele não sabe se vai ter amanhã, então ele vive o hoje. Então volta no que a gente estava Curto falando prazo, de desse, novo, a mentalidade de curto prazo, né. volta no que a gente estava O falando. problema, né, Lê, e o lance de você, fazer as coisas com essa consistência, né, é que quando a gente faz esse movimento de, poxa, ganha um monte de dinheiro e depois não consegue fazer de novo, a gente fica com uma impressão de que foi sorte, de que não fui eu que conquistei, que precisa acontecer alguma coisa. Se não existe a percepção de construção, fica muito difícil de você replicar. Exatamente. Se você sabe exatamente o que levou você aos 10K, você faz quantas vezes forem necessários, né? Exatamente. E aí, Você se for uma replica. coisa sustentável, você consegue manter, É. né? E as pessoas falam, né, de novo, voltar nesse ponto aqui, né, Lê? Mas você falou, poxa, eu sempre busquei a estabilidade, né? Porque se você tem ali uma estabilidade financeira, né, você consegue dormir melhor, né? O que é o dormir melhor? Não é que dinheiro não traz felicidade. Existe toda essa história aí do dinheiro, da felicidade, né, Lê? Já foi Uhum. comprovado que dinheiro não traz felicidade, né? Mas dinheiro resolve uma porrada de problema que a gente tem o tempo inteiro na vida. Exatamente. Então, se resolve Exatamente. problema, eu tenho uma vida mais tranquila, pode não ser uma vida feliz. Se você está buscando dinheiro para ter felicidade, talvez você não encontre. Mas se você está Exato. buscando dinheiro para resolver problema, a maior parte dos problemas dinheiro consegue resolver. Né? É. Você consegue resolver ali com dinheiro um monte de tipo de problema. Né? Não sendo problema de saúde e tudo mais, né? Problema interno, que daí você vai ter que trabalhar para resolver, né? Inclusive a própria felicidade, né? Mas com o resto, cara, pepino, ajudar a gente, porra, dinheiro, ele faz uma diferença enorme, né? A falta de Sim. dinheiro é um problema gigantesco, né? E é um problema que vai te atormentar, né? Não vai É. deixar você trabalhar direito. Então, mirar aí a estabilidade financeira, você ter uma recorrência de altos ganhos, faz com que você consiga se planejar, faz com que você consiga ter uma reserva, que você consiga ajudar as pessoas, né? Te prover um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Para você, para seus filhos e tudo mais, né? Que vai fazer uma diferença gigantesca. E a partir do momento que você está tranquilo desse jeito, né, Lê? Você tem tranquilidade para mirar em coisas mais altas também, né? Porque se você está preocupado em tampar atrás, fica difícil você estar ao mesmo tempo preocupado em construir alguma coisa grande no futuro, né? Ou você olha para frente ou você olha para trás. Exatamente. Exatamente. E olha só, pessoal, pensando em tudo isso que a gente conversou até aqui, eu e o Dani, nós temos 2 convites para te fazer. O primeiro deles é para você participar do workshop Super Vendedores 10K, que vai acontecer online e ao vivo no dia 4, 5 e 6 de março, às 7h30 da noite. Eu e o Dani, a gente vai estar reunido aqui para a gente falar sobre a metodologia que vem ajudando vendedores consultivos
a faturarem em comissão, em remuneração, R$ 10.000 todos os meses. Durante esses 3 dias, a gente vai trazer um conteúdo inédito e pensado especificamente para você. Na aula 1, como se tornar um vendedor consultivo de alta performance. Na aula 2, a gente vai apresentar essa metodologia que está ajudando vendedores a faturarem R$ 10.000 por mês ou mais. E na terceira aula, a gente vai entregar para você o caminho, o mapa para você acelerar os seus resultados nessa pista. A gente quer ver você que acompanha o nosso trabalho aqui acelerando os seus resultados. Então esse workshop ele vai ser online e ao vivo e ele é gratuito, exatamente. 4, 5 e 6 de março às 7h30 da noite. Para você se inscrever gratuitamente, tem um link aqui na descrição deste podcast, o link da bolinha verde para você se inscrever. Você vai entrar na nossa página, você vai se inscrever e na sequência da sua inscrição, você vai poder entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é por lá que a gente vai mandar o link dessas aulas que a gente vai ministrar nos dias 4, 5 e 6 de março. Além disso, a gente vai pedir para você preencher uma rápida pesquisa para você mostrar para a gente os desafios que você enfrenta aí do outro lado, para que a gente possa personalizar as aulas do workshop, levando um conteúdo de ainda mais valor para você que está aí do outro lado. Então, linkzinho da bolinha verde aqui para você participar gratuitamente do workshop Super Vendedores 10K. E o segundo convite que eu quero te fazer é porque a RD está lançando esta semana a pesquisa Panorama de Vendas, exatamente. E eles mandaram aqui uma mensagem, falaram assim, precisa divulgar nos Super Vendedores, no Papo de Vendedor, para tua galera preencher essa pesquisa. Então vai ter um linkzinho aqui, a bolinha vermelha, com a pesquisa Panorama de Vendas. A gente ajudou na divulgação da pesquisa nos 2 anos anteriores, 2022 e 2023, e agora não ia ser diferente, estamos aqui divulgando a pesquisa Panorama de Vendas. Quero ver você aí preenchendo essa pesquisa para ajudar a gente a consolidar os dados do nosso mercado. Lembre-se, quer ter informação relevante sobre o mercado de vendas? Precisa preencher a pesquisa para trazer a tua realidade para essa pesquisa. Lembrando que é tudo gratuito, depois você vai ter acesso ao relatório, tá tudo certo. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Beleza? Então venha para o workshop Super Vendedores 10K e participe da pesquisa Panorama de Vendas da RD Station. É isso aí. Se você ficou aqui até o final, vamos lá no @supervendedores, manda pra gente ali no direct, críticas, sugestões, xingamentos, pergunta pro Clínica de Vendas. Esses episódios são feitos de vendedores para vendedores, então a opinião e a participação de vocês é extremamente importante. É isso aí. E quinta-feira dessa semana tem Zip especial no ar. Zip especial, um episódio que eu já gravei e está muito, 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 muito fora da curva, até porque é um super vendedor altamente bem remunerado e que veio para cá para trocar uma ideia comigo sobre representação comercial, né? Como você pode ser um super representante de vendas aí, fazendo uma analogia com a nossa profissão. Então, se você não está inscrito no nosso canal aqui do YouTube, aproveita para curtir e já se inscrever. E se você está nos escutando no Spotify, clica no loginho ali do Papo de Vendedor, vai lá para a nossa home e clica no botãozinho assinar. Exatamente, você vai assinar tanto o Spotify quanto o YouTube para você poder receber os conteúdos gratuitamente quando eles são lançados. E aí, se você está no Spotify, aí você lá do ladinho do botão de assinar, você pode dar as estrelinhas. Daniel Mestre, quantas estrelinhas esse episódio merece? 5 estrelinhas apenas nesse caso, Lê. Exatamente. Então vai lá, bota 5 estrelinhas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a divulgar o nosso trabalho aqui dentro do Spotify. Tamo junto? Então já sabe, quinta-feira eu tô de volta com a conversa franca com vendedores que estão aí desenvolvendo sua função, trabalhando, ganhando dinheiro para poder te inspirar a acelerar seus resultados. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!